Olá, aluno do ensino médio, eu sou o professor Ercílio da Costa, bem-vindo ao meu canal. Estamos fazendo uma jornada sobre a verdade. Início dos estudos do segundo ano do ensino médio, sobre lógica, falamos sobre lógica, silogismo, argumento e tal, premissa, conclusão, na busca da verdade. Depois falamos do método socrático, como é que Sócrates busca a verdade. Depois vimos algumas reflexões sobre a verdade, algumas compreensões sobre a verdade, como dogmatismo, ceticismo, relativismo, né? E hoje nós vamos ver, todos esses assuntos tem vídeo aqui no meu canal. Se você não viu ainda, vai lá, vê e aproveita. E hoje nós vamos falar assim, sobre a verdade em tempos de fake news. Fake news. Então assim, vivemos em um tempo repleto de fake news, repleto de notícias falsas, de notícias inventadas, às vezes inverdades noticiadas por aí. Como conseguir encontrar a verdade? Estamos falando sobre a busca da verdade. Como conseguir encontrar a verdade em tempos de fake news, certo? As fake news podem ser individualmente, então um indivíduo que busca certa popularidade ou busca certa remuneração, cria uma notícia falsa e divulga essa notícia falsa. Um indivíduo, individualmente. Ou essa fake news pode fazer parte de uma indústria de notícias falsas. Nós temos aí robôs cibernéticos, né? Falando em robôs, a gente está falando de softwares que divulgam notícias falsas, que fazem parte dessa indústria de notícias falsas. Quando a gente fala de uma indústria de notícias falsas, a gente está falando de um produto notícias falsas e de um retorno remunerado para essa indústria. Então assim, a gente vê notícias falsas sobre famosos, sobre políticos. Silvio Santos, por exemplo, já morreu várias vezes em muitas manchetes de jornal. Morre apresentador Silvio Santos. Aí às vezes tu clica na notícia para ler e aí está lá, Silvio Santos morre de rir com o concurso de piadas do seu programa Era só uma manchete para chamar a nossa atenção e a gente clicar. Às vezes um indivíduo, lembrando daquela individualmente, um indivíduo lê só a manchete, morre Silvio Santos e já posta no seu Instagram uma foto do Silvio Santos. Nossa, meu ídolo, como eu gostava do Silvio Santos, como eu sempre quis participar do seu programa ou ganhar na telecena. E aí outro já vê a postagem, já compartilha e pronto, quando vê, já virou uma rede de fake news. E não era uma notícia falsa. Então assim, era uma notícia falsa, não era uma notícia verdadeira. Quando a gente fala de fake news, a gente precisa entender que às vezes é intencional, como a pessoa que escreveu essa notícia com essa manchete, morre Silvio Santos, para que as pessoas clicassem e lessem, não que ele morreu literalmente, mas que ele morreu de rir, né? Mas o intuito era levar a pessoa para aquela notícia. Ou uma notícia que não é intencional. Alguém que leu só a manchete não tinha o intuito de espalhar uma mentira e acaba espalhando. Por exemplo, coronavírus, Covid-19. Quantos milagres, quantos remédios, quantos chás milagrosos estão aí pelas redes sociais para combater a Covid-19 ou fazer com que o indivíduo fique protegido contra o coronavírus, o novo coronavírus, né? Notícias falsas. Estamos aí vendo a indústria farmacêutica tentando correr atrás de uma produção de uma vacina. Estão aí fazendo testes e tal, para poder começar a produzir uma vacina. E tem pessoas dizendo que a casca daquela árvore fervida com mais sei lá o que, desenvolve um remédio. Então assim, como conseguir encontrar a verdade em tempos de fake news? A gente precisa entender que encontrar a verdade nesses tempos é um exercício cansativo.
Por quê? Porque não basta só a gente ver a manchete, às vezes ver uma notícia, que pode ser uma notícia falsa, e sair por aí compartilhando, ou achar que a gente sabe de tudo, né? Tem gente que acha que leu uma notícia no jornal já se tornou expert em tal coisa, né? Leu uma notícia da subida do dólar, já é o expert em economia mundial e aí já sai por aí falando sobre economia, falando sobre a queda do preço do combustível e assim por diante, como se fosse o especialista. Não, a gente só vai criar certa especialidade nesse assunto se a gente ler, se a gente estudar, se a gente se aprofundar nesse conteúdo, nesse assunto, certo? Então assim, é um exercício cansativo, livros estão aí para ser lidos em um tempo em que as pessoas não leem mais, como se a leitura fosse algo desnecessário. Ah, professor, mas ler cansa. E quem disse que o que cansa não é bom? Quem gosta de academia, de fazer exercício físico, vai lá e fala com o seu personal trainer e ele vai dizer para você que quando os músculos doem, quando você mais cansa, é sinal de que o exercício está fazendo efeito. A leitura é a mesma coisa, sabe? Eu quando olho para uma biblioteca, por exemplo, cada livro é como um filme. A gente abre o livro, começa a ler, vai passando um filme na nossa cabeça, e é um filme que não precisa nem de eletricidade para passar, não precisa nem de uma televisão. Está ali no livro. Eu olho para uma biblioteca e fico pensando que pequenininho que eu sou, quanta coisa falta eu ler, quanto conhecimento falta eu adquirir. E tem gente que não se preocupa com isso. Se a falta de conhecimento não preocupa você, você precisa começar a se preocupar. Não pela falta de conhecimento, mas o que acontece com a tua cabeça que você não se preocupa, que você não conheça, não estude. Gente, o estudo nos liberta, sabe? Tem aí grupos que dizem que a gente precisa se libertar de certas coisas, de certos grupos, de certos autoritarismos e tal. A maior das libertações é através do conhecimento. O conhecimento é a única arma que nós temos para nos libertar. E o conhecimento é a única arma que nós temos para poder nos livrar das fake news. Por isso que buscar as verdades em tempos de fake news é um exercício cansativo, mas necessário. Nós não podemos ficar presos em notícias falsas, como se elas fossem verdadeiras, só porque nós temos preguiça de correr atrás para saber se isso é verdade. Não custa nada, gente. Às vezes a gente está assistindo uma notícia no jornal, coloca no Google, porque fulano de tal cometeu tal coisa porque ele é assim. Pesquisa lá a biografia do fulano de tal e vê quem ele é, para ver se ele está de acordo com aquilo que estão falando na televisão. Ou será que estão falando só porque é uma tendência política, ou porque é uma tendência de promoção de alguém para que a emissora ganhe dinheiro e assim por diante? Gente, nós vivemos em um tempo assim, que não dá mais para nos acomodarmos, não dá mais para nós ficarmos aí recebendo as coisas dadas, mastigadas. Nós precisamos pensar com as nossas cabeças, e o conhecimento nos liberta. E é um exercício cansativo. Vou dizer para vocês, já disse num outro vídeo aí, não existem pessoas mais inteligentes que outras, existem pessoas mais esforçadas que outras, pessoas que não se acomodam, pessoas que correm atrás. Eu quero saber, eu quero aprender, eu quero aprender, eu quero aprender. A inteligência não é um dom, a inteligência é um exercício, e é esse exercício que nos faz conhecer e que nos faz nos desprendermos das amarras dessas tantas ideologias que a sociedade hoje nos apresenta e que às vezes querem nos aprisionar numa falta de conhecimento. Não, o mundinho é assim mesmo, é assim, se acomoda. Não, não é assim mesmo, o mundo não vai além, porque eu sei, porque eu estudei, porque eu aprendi. Beleza, gente? Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e se inscreve aí no canal. Não custa nada, se inscreve aí. Quando você se inscreve no meu canal, só me ajuda, o YouTube dá credibilidade para os meus vídeos do meu canal. Beleza? Um abraço, até a próxima, valeu!